boa tarde, bem-vindos a mais um MJV Podcast, gravado diretamente do Febraban Tech 2025. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing da MJV, moderando o episódio de hoje, Tecnologia Sem Fronteiras, o que a TI multicanal ensina sobre escala, eficiência e experiência. Para me ajudar a conduzir esse tema, Paulo Alves. Boa tarde a todos, é uma honra, é uma pessoa que admiro muito que participará conosco. Então vamos em frente, gente, vai ser legal. Quase que eu perguntei, toda vez que eu vejo Paulo Alves, eu pergunto, quem é Paulo Alves? Todos me conhecem como PC, então, Isso, mas fica à vontade de me chamar como você quiser, não tem problema nenhum. Obrigada, PC, mais uma vez aqui comigo. E o nosso convidado, Glaucio Joanico, superintendente sênior de TI da Bradesco Seguros. É uma honra ter aqui você com a gente e tenho certeza que vai ser um papo muito proveitoso. Olá, pessoal, obrigado. Muito obrigado pelo convite de novo. PC, no JV, sempre bom estar com vocês. Obrigada, Glaucio. Bom, vamos começar as perguntas, nosso bate-papo aqui. Primeira pergunta, Glaucio, eu queria saber de você o seguinte: por onde começa a verdadeira modernização tecnológica numa empresa tradicional como uma seguradora? A gente já teve alguns episódios com pessoas de seguradoras aqui, e isso é sempre um ponto que acaba surgindo, que é um setor tradicional, muito regulado. Então, como que a gente consegue fazer essa modernização tecnológica e se o desafio está mais no core ou na jornada? De fato, essa é uma boa pergunta, né? Porque empresas como a nossa, que já são empresas de alguns anos, de uma certa solidez, incumbentes, como o mercado chama, elas têm um desafio que empresas mais novas, que já nasceram com tecnologias atuais, não têm, que é como a gente lida com o que a gente chama de legado, que são aqueles sistemas mais antigos, em tecnologias algumas vezes já mais obsoletas, e que a gente precisa transformar, modernizar. As duas coisas são super importantes, tanto core quanto jornada fazem parte ali do nosso dia a dia. Agora, para a gente conseguir ter jornadas boas, bacanas, para quem quer que seja para o nosso cliente final, para o nosso gerente que vende o produto, para o corretor, que é um parceiro super importante, a gente precisa ter um core desacoplado. Eu acho que esse é o melhor começo. É como que a gente pega sistemas que eram monolitos, né, eram uma grande caixa preta, e começa a desacoplá-los para a gente conseguir plugar em jornadas que sejam mais eficientes nos diversos canais. A gente começou essa jornada na Bradesco Seguros há alguns anos atrás com as APIs, que é a camada de integração. Na verdade, quando a gente começou, as APIs ainda era uma certa novidade. Mas a gente insistiu muito em desacoplar os nossos sistemas através dessa camada de APIs e aos poucos foi plugando todas as nossas jornadas nessas APIs. Então, uma API, posso pegar aqui exemplo de venda de previdência. A gente tem um conjuntinho de APIs de venda de previdência que conversam com o nosso sistema core, em mainframe ainda, que faz algumas coisas bem, por exemplo, cálculo de imposto, isso tudo continua lá. Agora as APIs conversam com todos os nossos canais. Então a gente vende através do mesmo grupinho de APIs, a previdência no nosso app do banco, no nosso próprio app da Bradesco Seguros, para clientes que não são correntistas, na Ágora, que é um canal importante para a gente, no gerente, através do front-end que o gerente tem da jornada, que o gerente tem de venda, enfim, para todos os canais construindo o mesmo grupinho de APIs que conversam lá com o sistema mais antigo que continua fazendo o que ele sempre fez bem, que são os cálculos, accrual, posições, esse tipo de coisa. Então esse desacoplamento é fundamental, para que a gente consiga, através de cores mais antigos, construir jornadas modernas em canais de distribuição bons, recentes, modernos também. Eu acho que essa convivência dos dois mundos, né, porque você não pode esquecer o legado, de certa forma, né? E de que forma você aproveita o que está nele, mas já modernizando e, de certa forma, trazendo flexibilidade para as jornadas. Você vê que tem diversos papéis, né, diversas pessoas envolvidas nas jornadas, e você fazer isso para uma empresa que tem tradição é algo que é um desafio muito grande realmente, e o processo de desacoplamento é muito interessante, viu? E foi de fato bem desafiador. Quando a gente começou essa jornada, a gente insistia muito para vamos construir APIs e até mudar o status quo, né? Porque o normal era continuar fazendo programas como o pessoal sempre fez, né? Vencer essa resistência, imagino que também não deve ter sido fácil, né? Esse aspecto cultural que aconteceu na época e que continua valendo até hoje, né? A tecnologia está se transformando numa velocidade gigante. Então, a gente estava falando de APIs há alguns anos atrás, depois começou a falar de nuvem, agora está falando de IA.
mas as pessoas são a raiz de tudo isso, né? Por trás de tudo isso, fazendo tudo isso acontecer, tem pessoas, e fazer com que elas não só comprem a ideia, mas que sejam agentes de transformação, eu acho que é o papel fundamental, é o mais importante da jornada inteira. Porque mais mudanças vêm por aí, né? Ter pessoas que ajudem a transformar, a mudar, vai fazer toda a diferença numa empresa. Acho que a única certeza é que vai mudar. Exatamente. E a mudança está muito rápida, né? Então essa certeza de que vai mudar traz uma responsabilidade para a área de tecnologia muito grande, porque tudo tem mudado de uma velocidade muito grande. Então isso é um papel também do gestor, né? Como é que capacita as pessoas, de que forma você mescla com pessoas que detêm determinados conhecimentos, né? Então isso é um desafio muito grande realmente. E você falou de pessoas, e aí eu queria puxar um pouco para a sua experiência internacional, porque você já atuou na área de tecnologia em diferentes países. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre isso, e eu queria entender, assim, teve diferença entre lidar com o brasileiro, com as pessoas em outros contextos, em outros países? Quais lições essa experiência global trouxe para você na construção do seu trabalho, na construção também dos canais digitais mais eficientes, e inclusive no nosso contexto aqui do Brasil? Eu tive o privilégio de trabalhar, de fato, em alguns países diferentes, como Canadá, Emirados Árabes. São países, além de alguns outros, mas esses dois são países que têm uma característica de muitos imigrantes. Então, tem muita gente do mundo inteiro trabalhando contigo o tempo todo. E esse privilégio foi excelente. Assim, é muito rico culturalmente, profissionalmente, pessoalmente, esse tipo de experiência. Mas eu acho que o que isso mais me trouxe é a capacidade e a importância de lidar de fato com a diversidade. E diversidade sem restrições de gênero, sexo, religião, política, mas de pensamento mesmo, de ter pessoas que pensem diferente de você. E aí quando você mistura culturas diferentes, isso já vem meio que enraizado, né? A gente pensa de uma forma diferente de um americano, de um russo, de um chinês, de um indiano. E quando a gente se junta com um objetivo comum, isso é super rico, né? Eu gosto um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que é bem ilustrativo. A gente, aqui no mundo ocidental, está acostumado a se orientar da esquerda para a direita, né? A gente lê assim. No mundo árabe é o oposto, né? A gente começa da direita para a esquerda, do lado oposto. Então, quando a gente abre um website aqui, o logo vai estar sempre no canto esquerdo, a primeira coisa que a gente vê, e depois a gente vai, né, visualmente, seguindo os olhos, numa direção que para a gente é natural. Para um árabe é exatamente o oposto, a coisa tem que estar meio que no espelho, né? Ele tem que estar com o logo no lado direito em cima. Então, trabalhar com uma pessoa que enxerga o mundo diametralmente oposta à maneira como que você enxerga, eu acho que é extremamente rico. Eu acho que isso traz uma valia super grande. E essa colaboração faz com que tudo funcione muito melhor, né? A gente enxerga coisas que o outro não vê, pensa de um jeito um pouco diferente, abre a cabeça para enxergar coisas sob uma ótica diferente. Adorei esse exemplo, porque acho que mostra que até o design ele é cultural também. Sim. Coisas que a gente acha que são imutáveis, não. Engraçado, né, que algo que é desafiador, né, que você, de certa forma, tem diferentes culturas, diferentes formas de agir, né, isso talvez seja algo que complemente também aquilo que se faz, né. Então tem o primeiro desafio, que é como unificar essas diferentes formas de pensar, nessa diversidade, como o Glaucio falou, mas de certa forma isso talvez traga outros resultados. Você chegou a perceber, Glaucio, algo diferente que tenha vindo por conta dessa diversidade em relação a resultados positivos no processo? Sempre. Todo o processo de inovação, ele funciona muito melhor assim, né? Quando a gente tem mais pessoas pensando de uma maneira diferente de você. Então, acho que qualquer empresa que pense em ter uma área de inovação, falar em inovação, o primeiro passo é ter pessoas que pensem de forma diferente. Se você quer inovar com todo mundo pensando do mesmo jeito, por melhor que seja culturalmente, a educação que aquelas pessoas tiveram, formação, enfim, tudo mais, você fica limitado a uma maneira de pensar. Então, acho que isso é a principal chave. Você conseguir trazer olhares diferentes para você, de fato, inovar. Seja uma inovação disruptiva, seja uma inovação incremental, que eu acho que é o mais importante, onde eu acho, inclusive, que a gente faz muito bem na Bradesco Seguros. Até tem a questão da inovação olhando os extremos, né, que é o que você colocou.
Isso realmente é algo que faz muita diferença no processo de encontrar e esbarrar em iniciativas que sejam diferenciadas realmente, né? Que tenham disrupção, de certa forma, ou não, né? Que você tenha um processo de inovação incremental. Muito legal, Glaucio. Essa experiência é elogiável, viu? É algo muito legal. É muito interessante. Às vezes essas questões de opiniões divergentes, elas são incômodas, né? Às vezes você não quer ouvir uma crítica, mas ela é muito necessária para esse processo de inovação. Então, achei muito pertinente o seu comentário. Falando dessa questão de diferentes times, puxando um pouco o que você estava falando sobre tecnologia e negócios, esse tema já apareceu várias vezes aqui. Também acho que é inevitável a gente falar sobre a importância das áreas não ficarem em silos, delas olharem tanto tecnologia olhar para negócio, quanto negócio olhar para tecnologia, tentar falar a mesma língua, mas muitas das vezes eles falam línguas diferentes, né? E como é que a gente faz para alinhar arquitetura, canais, estratégia, para que a transformação realmente aconteça de ponta a ponta, de maneira integrada? Proximidade, eu acho que é a palavra-chave. E essa é uma transformação pela qual a gente passou também, né? Nos aproximarmos do negócio. E quando a gente começou esse movimento, era muito mais tecnologia falando, entendendo, falando a língua de negócio. Hoje a gente já vê que o movimento vai nas duas mãos, né? O negócio tem entendido cada vez mais de tecnologia e tem se visto obrigado a entender cada vez mais tecnologia, né? O negócio passa por tecnologia. Hoje, uma empresa do setor financeiro, ela não cresce, não prospera se não tiver um embrião de tecnologia bastante forte. Então, essa proximidade de ter os executivos de tecnologia muito próximos dos executivos de negócio, entendendo as dores, entendendo como a gente otimiza o investimento, eu acho que isso por si só já unifica essa linguagem, né? A gente vai atrás do mesmo objetivo, que é como que com o investimento, por maior que seja, ele vai ser sempre finito, né? E sempre menor sempre do que menor as do que você gostaria. Exatamente. Como que a gente prioriza de maneira a trazer mais valor para o negócio. E então proximidade é chave. Se as áreas estiverem separadas, forem silos de fato, negócio e TI independentes, de fato não funciona, né? A gente tem que se ver como uma unidade, um corpo só, atrás dos mesmos objetivos, e isso faz com que a linguagem se uniformize rapidamente. E isso tudo é uma parceria, né? Então, assim, nada é feito no modelo cliente, fornecedor interno, né? Eu acho que a questão muito forte é de parceria e os resultados aparecem, né? O que está acontecendo na Bradesco, os resultados estão a olhos vistos aparecendo. Com muito orgulho, um resultado bastante robusto no Bradesco Seguros nesses últimos anos e continuamos assim, mais um ano forte. Parabéns, é muito legal escutar isso, viu, Glaucio? E falando ainda sobre a questão de múltiplas áreas, múltiplos sistemas, múltiplos canais. Eu queria agora entrar no tema da jornada digital. Qual foi o seu maior aprendizado recente ao escalar jornadas digitais que exigem a integração entre múltiplos sistemas e canais e que com certeza também envolvem diferentes áreas, né? Então, puxa com o que tem a ver com o que a gente estava falando antes. Eu acho que isso tem muito a ver com a evolução da tecnologia, né? Então a gente até falou um pouquinho aqui, o primeiro passo que a gente deu para conseguir escalar jornadas foi de fato ter uma camada de integração independente. Então as APIs foram um ponto-chave para isso, né? O investimento que a gente fez, o movimento que a gente fez para começar a desacoplar os nossos legados numa camada de APIs foi fundamental para que a gente conseguisse escalar jornadas em canais diferentes. E a Bradesco Seguros vem de um background, né, uma história de ser uma seguradora de banco, então o nosso principal canal de distribuição sempre foi o banco, mas tendo as APIs nos permitiu conectar com diversos outros ecossistemas. Então a história que hoje é muito, muito concreta, muito real, de embedded insurance, de insurance as a service, da gente conseguir colocar o nosso produto dentro de jornada de outros, né, em outros ecossistemas, foi possível através das APIs. Então a gente tem produtos como Prestamista, por exemplo, vendidos em jornadas de financiamento de outras empresas. E a gente coloca o nosso Prestamista lá dentro. Seguro viagem, na jornada de venda de uma viagem de uma companhia de turismo, o nosso seguro viagem está embarcado como parte da jornada principal, através de APIs. Então, essa flexibilidade permite a gente oferecer o nosso produto em jornadas que não são mais necessariamente nossas, né? São de outros. Esse é um passo super importante.
A provocação que eu tenho feito para empresas como a NJV, em que a gente tem uma parceria estratégica bastante relevante, é qual é o próximo passo dessa jornada de integração. E a gente tem conversado muito sobre agentes de IA. Ok, aliás, é o assunto... O tema do momento. É o assunto da Febraban Tech desse ano, né? Como que a gente olha para um agente de IA parecido como a gente olha para uma API. Né? Então, em teoria, um agente de IA pode fazer o papel de integrar sistemas como faz uma API hoje. Mas a gente tem plataformas de governança de APIs, de gestão de APIs muito robustas hoje no mercado, de diversos fornecedores diferentes. A gente ainda não vê uma plataforma desse tipo para agentes de IA. Certamente é o próximo passo. Deve ter alguma sendo divulgada aí amanhã ou depois. Em um futuro muito próximo a gente deve ver isso nascendo. Então acho que o próximo passo em escalar jornadas de integração em canais diferentes, em outros canais, vai passar muito por a gente olhar para agentes de IA como a gente olha hoje para APIs. Sem falar que ter as APIs nos posiciona muito bem, porque certamente alguns desses agentes vão continuar conversando com as APIs que a gente tem hoje para tomar ações. Né? Então, para fazer um aporte, para fazer uma contratação, para regular um sinistro, a gente vai ver agentes de IA conversando com as APIs que a gente tem hoje para executar para tomar algumas decisões e no final executar essas ações através dessas APIs. Então eu fico feliz que a gente está muito bem posicionado para esse futuro que já está batendo a nossa porta aqui. E o destaque para o que o Glaucio comentou, que eu queria falar para todo mundo, é essa questão de como algo que é estruturante traz um resultado direto para o negócio a partir dessa ação. Então, no momento que você consegue fazer o desacoplamento, consegue trazer uma possibilidade de maior força na hora de você interconectar negócios e até de corporações distintas, isso traz um benefício e uma força muito grande para você escalar em termos de negócios. Né? Esse é um bom exemplo, né, PC, de como a TI e o negócio falam a mesma língua. Quando a gente começou a falar de API, isso era grego para o negócio. Mas em pouquíssimo tempo o negócio entendeu o valor disso e ele próprio fala muito mais de APIs do que a gente hoje. Quando eles fazem uma visita com um parceiro comercial, eles fazem questão de dizer, nós temos APIs que fazem isso, aquilo e aquilo. Então essa linguagem se uniformiza através do valor gerado, né? A gente estava discutindo aqui, isso é super bacana mesmo. E tem um negócio assim, a disrupção, a mudança de uma forma de atuar para outra, às vezes não é tangibilizada pelo negócio. Então demora um pouquinho para perceber a força que uma mudança de tecnologia, de base, né, aquilo traz um potencial enorme para o negócio. Mas quando pega, aquilo passa a ser o core da mudança de negócio, a mudança em relação a mercados e resultado, que é o que a Bradesco Seguros tem tido realmente. É verdade, PC, de novo entra a história da proximidade, né? Você tem toda a razão e tem uma certa crença, o negócio tem que acreditar no seu profissional de TI de que o caminho correto é esse. Ele pode até custar um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais, mas vai deixar a gente melhor posicionado para o futuro. E o nosso time de negócios comprou isso abertamente, né? Essa parceria fez com que eles acreditassem, comprassem ideia, defendessem junto com a gente, né, o custo um pouquinho mais alto, prazo um pouquinho mais alto, mas todo mundo tirando bastante valor disso hoje. Isso é super bacana. É a força do time, Luciano. Isso, a força da integração, de tecnologia e negócios. Bom, chegamos na última pergunta já. Rápido. Não é possível, de novo, tão rápido. De novo, rapidinho, mas já tem que marcar o próximo. Não. Ele já é veterano, falou, já tá acostumado com o podcast, daqui a pouco a gente marca outro. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Glaucio. Em setores sensíveis como o financeiro e segurador, como que a tecnologia ela pode ser um fator tanto de estabilidade institucional, de manter as tradições, né, preservar as estruturas, como também de inovação contínua? Luciana, eu gosto de olhar para a tecnologia. O primeiro ponto de tudo é segurança. A gente não pode abrir mão disso, isso é negociável, né? E hoje, cibersegurança é um assunto que a gente não pode descuidar por um segundo sequer. Então, isso é irrefutável. O segundo ponto é a estabilidade. E para a estabilidade, eu gosto de olhar muito para a nossa TI como uma linha de produção. Então, a gente olha muito para tempo médio entre falhas e tempo de resposta à falha. Né? E a gente busca esses indicadores, que são indicadores já desde a Revolução Industrial, né? Que para
máquina parada, esteira de produção parada é dinheiro perdido. Então, a gente gosta de olhar muito sobre essa ótica de falhar pouco e responder rápido quando falha. E essa é uma busca contínua. A gente está sempre atrás disso. E o terceiro ponto passa por a gente olhar para a inovação sob aquela ótica de tecnologias novas versus novos mercados. Então, uma coisa que a gente tem que ser excelente, e a gente busca sempre muito isso, é a excelência na inovação incremental. Então, aquela coisa do dia a dia, ter produtos personalizados, produtos regionalizados, jornadas que sejam diferentes, que sejam amigáveis, pouca fricção. Isso tudo faz parte daquela inovação incremental. Isso tem mantido a Bradesco Seguros competitiva e relevante no mercado. Agora, a gente também gosta de olhar como que a tecnologia atual pode abrir para a gente novos mercados. E aí entra um pouco a história de estar na jornada de outros, participar de outros ecossistemas, né? Isso que a gente falou há pouco. E também gosto muito da história de como que novas tecnologias podem, de alguma forma, disruptar o mercado atual. E aí, tecnologias como blockchain pode ajudar nisso, a própria IA, a gente está vendo uma certa transformação, principalmente em termos de produtividade, em várias áreas, né? E esse é o ganho do momento mesmo. Então, esse cenário é super importante. A gente tem que manter um olhar muito atento para o que a gente chama de horizonte 1, né? Que é aquele horizonte que traz resultado para a gente imediato. Um horizonte 2, que é aquele que amanhã ou depois vai trazer um resultado, e isso passa por novos mercados, novas tecnologias. E um horizonte 3, que é aquela coisa que a gente tem que manter no radar, tipo criptografia pós-quântica, tecnologia de grafos, coisas que daqui a pouco, tokenização, coisas que daqui a pouco vão mudar um pouco o nosso mercado, né? Criptoativos, a gente está vendo o real digital chegando aí. Então é manter esse olhar atento, né, nesses diferentes horizontes e performar bem em todos eles. E o mais legal é que tudo muda a toda hora, né, Glaucio? O que era Horizonte 3 hoje já deixou de ser amanhã, né? Só ver o que aconteceu com a IA generativa e de que forma isso mudou muita coisa, né? Então, muito rapidamente. Isso está mudando muito rápido e a certeza que você tem é que daqui a pouco está mudado. Eu gosto muito de uma frase do Charles Darwin, da seleção natural, que quem sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais veloz, é o mais adaptável a mudanças. E é isso mesmo, só que essa mudança não é essa mudança, tem que ter ritmo. Eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. E é na linha, né? Eu olho a evolução do meu negócio, mas eu tenho que estar aberto também a como aproveitar o que está aparecendo e também chegar naqueles novos fatores de inovação, né? Então, a adaptação realmente é algo que a gente tem que olhar sempre, né? Isso aí. E o bacana é que a gente tem um ecossistema legal para isso, né? Além do nosso próprio time da Bradesco Seguros, a gente conta com o ecossistema do Bradesco de inovação, que é a InovaBra. A gente conta com parcerias estratégicas como a da MJV, que é muito provocativa, né, PC? Eu vivo provocando vocês e sendo provocado por mudanças, por novas tecnologias, novas formas de pensar. Isso tudo ajuda a gente a crescer bastante. E é um prazer nosso estar no InovaBra, inclusive. Eu nem falo, a gente atua no InovaBra e também assim, é uma honra e um orgulho atuar exatamente nessa provocação, como você falou, sabe, Glaucio? Que eu acho que até a gente tem que estar sempre incomodado com aquilo que existe e de que forma a gente pode fazer algo diferente. Se incomodar com a não mudança. A gente tem que mudar, tem que ver o que vai ser o próximo passo nesse caminho de evolução para que a gente consiga se adaptar completamente. Tá? E a gente sempre reserva um espaço para isso na agenda, né? A gente está sempre pensando um pouquinho para frente, né? A gente mata as pendências do dia a dia, mas reserva um espacinho para conversar sobre o que vem a seguir. E dando aqui um spoiler, né, do próximo podcast que a gente vai fazer com o Glaucio, né? O Glaucio é um dos provocadores muito fortes da IA do Iron, né? Ele tem provocado em relação a algumas frentes que a gente vem correndo, experimentando e evoluindo. Isso é muito legal, tá, Glaucio? Queria agradecer você. Iron, uma das IAs generativas da MJV. Exatamente. A nossa solução de orquestração de IA, governança de IA, que tem um poder muito forte. Muito bacana. Glaucio, adorei o papo. Queria ficar conversando com você sobre sua experiência em Dubai, no Canadá. Depois a gente conversa mais. Vou te chamar para um próximo para a gente falar disso. Muito obrigada, viu? Adorei a participação. Obrigada, PC. Não, eu que agradeço, Luciana, Glaucio, muito obrigado. Tá? É uma honra realmente, é uma pessoa que eu admiro muito. É um executivo muito forte de tecnologia do mercado brasileiro e tem uma experiência muito forte também no mercado internacional.
Então não é pouca coisa não, viu, Glaucio? Obrigado a vocês pelo convite. Sempre gosto de estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, estou contigo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente.